Deus. Podemos assentar. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que nos foi dada. Nós estamos aí na frente, de certa forma, do grupo de louvor. E eu até pedi para o pastor, eu posso, dar uma incrementada com notas musicais, luzes. Ele nos deu carta branca e tudo com muita excelência para o Senhor, com muito carinho. Nós preparamos esse culto, mas nada adiantaria sem a presença do Senhor neste lugar, na sua vida. E hoje eu gostaria de ressaltar que a presença do Senhor é real aqui esta noite, porque na palavra do Senhor Ele fala que Ele habita no meio dos louvores. Então eu tenho plena certeza que o Senhor está neste lugar. E hoje eu gostaria de dar uma palavra curta, rápida. Nós ainda vamos louvar mais o Senhor. O pastor pediu um culto, um louvorzão. Então eu vou falar uma palavra aqui que eu não poderia deixar de falar sobre louvor. O poder do louvor. A gente já escutou por muitas vezes o poder da oração, o poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, do jejum e de tantas outras coisas. Mas hoje eu gostaria de falar o poder do louvor. Você tem o hábito de louvar o Senhor? Você tem um coração de adorador? Se você não tem, eu te convido hoje a começar a exercer, nem que seja um hino da harpa, no seu devocional pela manhã. Comece, porque o Senhor, Ele agrada. O louvor move o coração de Deus. Eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Salmos, número 146. Não precisa ficar em pé, rapidinho. Salmo de número 146, está dizendo aqui: aleluia, aleluia. Cadê meu aleluia? Aleluia. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Martinho Lutero, ele diz que todo cristão é uma doxologia da cabeça aos pés. Isso quer dizer que a vida do cristão tem que ser de louvor. Celso Lins, ele diz que a alegria é coisa séria no céu. Quando nós vemos ali em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4 e o 5, vai estar dizendo, descrevendo ali a sala do trono de Deus. O Senhor, Ele criou aqueles seres celestiais, uns para servir, outros para adorar, para louvar, continuamente, sempre, ali, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vamos fazer um ensaiozinho? Vamos no santo? Santo, toda igreja, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Que maravilha. Lúcifer era um anjo de luz, um querubim ungido, belíssimo, inteligente, cheio de autoridades. Mas pela sua soberba, ele foi expulso dos céus. E por algumas interpretações bíblicas, nós vemos que, inclusive, em Isaías 14, vai estar lá descrevendo que foi com ele para o inferno, ele e a terça parte do céu e a sua
música. Em Ezequiel, capítulo 28, também vai estar afirmando isso. Que os seus tambores, as suas harpas. Então, se a gente for analisar por essas interpretações, nós vemos que Lúcifer tinha uma ligação direta com o louvor ali no céu. E muitos, inclusive, dizem que ele era responsável por guardar, por proteger os instrumentos de louvor. Lá em Sofonias, capítulo 3, lá diz que Deus, ele cantaria no seu povo com júbilo. Júbilo, ele é interpretado como uma celebração, um momento de alegria. É louvor, é cantar, é pular, é dançar, é tocar. Então nós vemos que um Deus que canta, e canta com júbilo, com alegria no seu povo. Aleluia. E quando o Senhor, ele formou todo o universo, os seres, em especial o ser humano, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma identidade de adoradores. Se você for analisar, o louvor, ele move o coração do homem também. O homem, ele reage à música. Vocês podem observar quando nós estamos cantando, ouvindo, né? Algum ritmo, algum barulho, a gente está, nem que seja com o pezinho, não é? Os bebês, mesmo eles não sabendo o que está falando, não conhecem as palavras, eles não sabem ainda falar, eles estão ali. É uma gracinha, né? Os bebezinhos. O louvor move o coração do homem, mexe com a alma do homem. Nesse salmo, nós estamos vendo aqui: louvarei enquanto eu viver. É maravilhoso estarmos aqui essa noite louvando e vendo a grandeza do Senhor nas nossas vidas, aqui nessa noite sendo acontecida. Quando o Senhor mesmo criou todo esse universo, ele está repleto de melodias. O universo, ele no geral, ele não passa de uma enorme partitura. Tem música em todos os lugares. Os planetas, cada movimentação que eles fazem é uma afinação. Uns em dó, uns em fá sustenido, as estrelas em lá, o mar, que coisa gostosa, o ar, tem escala para todo lado. Quando eu bato aqui, aqui no púlpito, um ruído, aqui parâmetros melódicos, tem melodia para todo lugar. Nós vemos um Deus músico e um universo musical. Como Deus é perfeito. Aleluias. Mas o que é louvor? Louvar é admirar. Louvar é elogiar o nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele há de fazer. É nos colocarmos diante dEle e ficarmos deslumbrados com seus atributos, da sua glória, da sua majestade. É maravilhoso louvar o Senhor. Quando eu vejo aqui nesse Salmo 146, aqui por isso que eu estava pedindo um aleluia, na versão do aleluia, ele tem um ponto de exclamação no final, que diz em hebraico, traduzindo no hebraico, significa louvar, adorar a Javé. Quem é Javé? É o nosso Deus único, o nosso Deus verdadeiro. Então, pelo fato de nós conhecermos esse Javé, nossa vida tem que ser de aleluia, ou seja, uma vida de alegria. Mesmo em momentos difíceis, nós conhecemos a Javé
e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Não importa as circunstâncias, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, louve ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração. Aleluia, Jesus. Do momento que nós conhecemos ao Senhor, nós passamos a ser o quê? Criatura, nova criatura. E com isso nós adquirimos o quê? Uma identidade de adorador. Então é como se o Senhor implantasse em nós um chip de adorador. E isso perdura eternamente. Amém? Em João capítulo 4, no Evangelho, versículo 23, vai estar dizendo ali um pouco sobre isso, que eu fui justificado para adorar, fui regenerado para adorar, eu vivo para adorar. E o Pai está à procura daqueles adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Que nós possamos nessa noite dizer: eis-me aqui, Senhor, ache em mim um verdadeiro adorador. Ah, mas missionário André, eu não sei cantar, eu sou desafinado. Cante, louve, não importa, eu também não sei. Louve. Nós cantamos no início, nós lemos aqui no início: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Quando nós estudamos, inclusive, o livro de Cânticos da Bíblia, nós não vamos ver uma disputa de quem canta melhor. Você não vai ver que Davi cantava melhor que Ana, e Maria e Maria cantava melhor que Davi. Não tem essa disputa. Louve ao Senhor. Nós louvamos o que sabemos, nós louvamos o que queremos e nós louvamos o que sentimos. Quais são os dois livros básicos do crente? A Bíblia e a harpa. A Bíblia, ela serve para quê? Para a gente ler, para a gente estudar, para nós conhecermos o nosso Deus. E a harpa? Para cantar, para louvar, para adorar. Quantos de nós às vezes nem mexemos ali na harpa? Ela é o nosso livro básico. E quando colocaram essa junção, então, a Bíblia com a harpa, ficou simplesmente perfeito. O estudo e a adoração ali junto, a palavra ficou maravilhosa. E eu queria inclusive até falar que não existe louvor velho. Não existe. Quando a gente escuta muito isso, né? Saiu de moda. Não existe isso não, irmão. Quando você se coloca na presença do Senhor, você ora, está ali inspirada pelo Espírito Santo, ele tomado e começa a louvar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, a sua adoração, ela é atualizada. Quando Jesus estava ali com seus discípulos naquela última ceia, quase já indo, né, do Calvário, ele cantou aquele hino, o Halel, que é uma junção do Salmo 113 e o Salmo 118. Perfeito. E quanto tempo já tinha? Muitos anos. Não existe hinos velhos. E quando você louva, você desliga aqui da terra. Há uma conexão direta com o céu. Quantos de nós podemos dar algum exemplo de algum problema que você passou, uma situação muito difícil, que você adentrou dentro do seu quarto, ajoelhou ali, era você e Deus, as lágrimas, e você não conseguia falar nada, somente cantou, só conseguiu
Mas saiba que esse louvor, ele subiu aos céus, como orações ali, até no trono do Senhor, e moveu o coração do Senhor e te entregou aquele milagre, naquele momento que você precisava. Quantos? Eu tenho certeza, porque o louvor, ele liberta, o louvor, ele cura, traz milagres. Lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 14, lá vai estar descrevendo uma história que é linda demais, que tem a ver com o que eu estou falando. Paulo e Silas, eles estavam ali naquela prisão, eles foram chicoteados, eles foram surrados, maltratados, por amor ao Evangelho, está fazendo ali a obra do Senhor. Mas o que eles fizeram? Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles adoraram, eles oraram e cantaram louvores ao Senhor. E à meia-noite, o que aconteceu? Um grande terremoto ali naquele lugar. E que terremoto obediente, que só foi ali naquele lugar. E as correntes caíram, e aqueles homens foram libertos para a glória do Senhor. O poder do louvor ali aconteceu. Oh, aleluia! E quantos exemplos eu também poderia dar? O rei Saul com Davi. Todas as vezes que o rei Saul se encontrava angustiado, ali ansioso, depressivo, perturbado, com aqueles espíritos malignos, ele mandava chamar Davi para poder tocar a harpa. E o rei Saul era liberto daquele mal, através daquele louvor entoado por Davi. Josafá, o rei Josafá também, eu amo esse exemplo. Oh, aleluias! Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, descreve que eles, sabe, aquela peleja que ele não teve que pelejar, é essa. Ele foi buscar de Deus estratégia. Aos olhos do ser humano não tinha como vencer aquela batalha, não tinha. Mas o Senhor deu estratégia para ele. Ele orou e ele ordenou ali para que na frente daquele exército de Deus ficassem os cantores e os tocadores, que eles marchassem, bradassem em alta voz, cantando louvores e tocando e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Aleluias! E aqueles cantores, quando começaram a cantar e a tocar, o milagre aconteceu naquele lugar. O exército inimigo, eles começaram a se confundir e começaram a matar uns aos outros, isso resultando na vitória do povo de Deus. Aleluia! Oh, glória! E como um ato profético, essa noite eu convido a equipe de louvor, toda a equipe de louvor aqui